O choro de 3 bebês tem uma frequência que o corpo humano não consegue ignorar. Não é uma questão de vontade, nem de paciência, nem de amor, embora Beatriz tivesse os 3 em quantidades que ela mesma não sabia medir. Era uma questão de biologia. O choro de um bebê aciona algo primitivo no sistema nervoso de qualquer adulto, e quando são 3, chorando em revezamento, aquela frequência deixa de ser som e se transforma em pressão física, em algo que você sente nas costas e atrás dos olhos. Beatriz estava de pé no terraço de pedra da casa em Gramado, com Miguel no braço esquerdo e o carrinho duplo na mão direita, empurrando e empurrando de novo no ritmo mecânico de quem faz isso há meses. Laura tinha parado de chorar 2 minutos antes e agora observava o teto de madeira do terraço com aquela expressão de espanto calmo que bebês têm quando não entendem o que estão vendo, mas registram tudo. Lucas ainda chorava, um choro que já perdia força, o sinal de que o sono chegaria em breve se ninguém perturbasse o processo. A neve fina que caía sobre a Serra Gaúcha não era a neve das fotografias, a neve espessa e branca de cartão postal que ela tinha imaginado quando pequena. Era uma garoa gelada, quase invisível, que se depositava em tudo e penetrava em qualquer tecido sem que você percebesse, até que de repente você estava com frio demais para encontrar de onde o frio vinha. Beatriz não tinha casaco. Tinha esquecido. Na pressa, no choque de ter sido empurrada para fora da sua própria casa com os 3 bebês no colo e as bolsas de fraldas penduradas no carrinho despejado às pressas por Fátima, a governanta que evitou seus olhos durante todo o processo com a dedicação de quem aprendeu a ser invisível na hora certa, Beatriz tinha simplesmente esquecido que era inverno. O celular não pegava sinal. Ela olhou para a tela pela 5ª vez, esperando o milagre de uma barra aparecer, e a tela ficou escura. Bateria acabando. Ela guardou o telefone no bolso sem recarregar porque não sabia onde ficava o carregador. O carregador estava dentro da casa. Dentro da casa estava Rafael. Ela olhou para as janelas iluminadas do 2º andar. Via sombras por trás do vidro, o movimento lento de pelo menos 2 pessoas. Clarice estava lá. Clarice sempre estava. 30 minutos antes, tudo ainda tinha nome. Ela tinha descido as escadas com Miguel no braço, porque ele estava com febre baixa desde a tarde anterior, 38 graus, não o suficiente para ir ao pronto-socorro, mas o suficiente para ela não confiar no monitor de áudio essa noite. Rafael estava na sala com um maço de fotografias na mão e uma expressão que ela não conhecia. Não era raiva comum, era raiva com decisão já tomada, que é uma coisa completamente diferente, muito mais fria. Explica isso, ele disse, e lançou as fotos sobre a mesa de vidro. Ela levou alguns segundos para entender o que estava olhando. Fotografias dela, em ângulos que ela não reconhecia, com um homem cujo rosto aparecia sempre de lado ou cortado pelo enquadramento. Ela em uma cafeteria. Ela saindo do que parecia ser o hall de entrada de um hotel. Ela e esse homem cuja identidade era impossível confirmar porque o fotógrafo tinha se certificado de que assim fosse. Rafael, eu não conheço esse homem. Você foi vista. A voz era plana, 2 vezes. 3 semanas atrás e no mês passado, quando eu estava em São Paulo. Quem te mostrou isso? De onde vieram essas fotos? Não importa de onde vieram. Importa o que mostram. Beatriz olhou de novo para as fotografias. Procurou qualquer detalhe, qualquer incoerência, qualquer coisa que ela pudesse segurar para ancorar aquela conversa em alguma realidade verificável. O rosto do homem, a data no canto, a qualidade da luz. Não conseguiu nada. Miguel remexeu no colo dela e ela apertou mais o bebê, automaticamente. Rafael, isso é mentira. Alguém está te enganando. Minha mãe foi quem trouxe as fotos. Ele disse isso olhando para a mesa, não para ela. Ela ficou meses esperando para ter certeza antes de me mostrar. Ficou tentando encontrar outra explicação. Sua mãe tem razões para querer que esse casamento termine. Beatriz disse isso com a voz mais calma que conseguiu. Ela sempre teve. Ela tem razões para me proteger. Rafael finalmente olhou para ela de frente. Era a primeira vez que os olhos dele se encontravam desde que ela tinha descido as escadas. E o que ela viu não foi raiva nem amor, mas algo pior. Convicção já arrumada. Eu não sei mais o que estou protegendo aqui. Ela ficou em silêncio porque havia verdade, que é diferente de ter resposta certa. A verdade era que ela nunca tinha traído ninguém. E a verdade também era que dizer isso naquele momento não mudaria absolutamente nada,
porque Rafael já tinha chegado onde Clarice queria que ele chegasse. Ela conhecia aquela expressão. Era a expressão de quem já se convenceu e está apenas cumprindo o protocolo da conversa antes de executar o que decidiu. Você e as crianças vão embora essa noite. Ele disse isso olhando para a janela escura. Fátima vai ajudar com as malas. Eu farei a transferência do mês ainda hoje. Rafael, não tem mais o que conversar, Beatriz. E não tinha. Ela soube disso instantaneamente, com a clareza fria das coisas que você preferia não saber, mas sabe. Insistir seria se ajoelhar de um jeito que ela não estava disposta a fazer, não com Clarice em algum cômodo daquela casa ouvindo tudo. Então ela pegou Miguel mais firme, subiu as escadas, ajudou Fátima a montar o carrinho sem que trocassem uma palavra, colocou Laura e Lucas, encheu as bolsas com fraldas e mamadeiras e os remédios de Miguel porque a febre podia voltar. Casacos ela não lembrou. Agora estava no terraço, e Lucas tinha finalmente parado de chorar, e a garoa continuava. Ela foi até o portão de pedra e tentou o celular de novo. Nada. As 2 barras de sinal que Gramado geralmente oferecia tinham desaparecido com a neve. Ela pensou em voltar e bater na porta e pedir o celular de Fátima, e descartou isso porque não estava disposta a bater naquela porta nunca mais. Os faróis apareceram no topo da ladeira antes mesmo do ruído do motor. Um Hilux velho, cor prata desbotada, desceu a rua íngreme devagar demais para ser coincidência. Beatriz ficou parada porque não havia para onde ir com o carrinho e os bebês. O carro parou a 2 metros dela e a janela do motorista desceu com um chiado de vidro que precisa de manutenção, e um rosto que ela demorou para reconhecer se inclinou para fora. Cabelos brancos, sobrancelhas espessas, a cicatriz fina na bochecha esquerda que ela tinha perguntado sobre quando tinha 8 anos, e ele tinha dito que era de uma queda de bicicleta. Beatriz, disse o homem. Dona Beatriz. Humberto. Humberto tinha trabalhado para seu avô por mais de 20 anos. Ele era daquelas pessoas que existem no entorno de uma família grande e simplesmente ficam, com a pontualidade discreta de quem sabe quando ser invisível e quando aparecer. Ele desceu do carro sem falar mais nada, abriu a porta traseira, instalou as bases dos bebês com a eficiência de quem sabia exatamente para que tinha vindo, e ela ajudou no automático porque seus braços sabiam fazer isso mesmo quando a cabeça parou. Laura entrou. Lucas entrou. Miguel foi o último, e ela conferiu cada fivela 2 vezes porque com 6 meses eles dependiam de tudo que ela fizesse certo. Quando ela entrou no banco da frente e a porta fechou, o calor do carro chegou como um golpe físico. Ela não tinha percebido a profundidade do frio até sentir o calor chegando. Como você sabia onde eu estava? Ela perguntou. Humberto colocou o carro em movimento antes de responder. Seu avô me pediu para ficar de olho há alguns meses. Ele sabia que alguma coisa estava acontecendo. Uma pausa. Dona Beatriz, tenho uma coisa difícil para te contar. Álvaro morreu. Não foi uma pergunta. Ela não sabia de onde veio aquela certeza, mas ela estava lá antes mesmo de Humberto abrir a boca de novo, às 4 da tarde, no hospital. Foi tranquilo, disse a equipe médica. Ele olhava para a estrada. Ele estava lúcido até o fim e perguntou por você de manhã. O silêncio durou um bom trecho de estrada. A neve tinha diminuído. Beatriz olhava para o vidro sem focar em nada específico, deixando a paisagem passar. Humberto estendeu o envelope sem tirar os olhos da estrada. Ele me pediu para entregar pessoalmente. O envelope tinha o logotipo do escritório Castilho, Mendes e Associados, os advogados do avô. Dentro, havia uma carta escrita à mão e um cartão de visitas com um número anotado embaixo do impresso. A letra do avô era regular, sem tremor. Ele tinha escrito quando ainda estava bem. Beatriz, minha menina, você nunca precisou de mim e isso sempre foi meu maior orgulho e meu maior peso, ao mesmo tempo, mas quero que você use o que estou te deixando para se proteger, não para impressionar ninguém. Para você e para os meus bisnetos. O Renato vai explicar tudo. Confie no Humberto. Com amor, seu vô Álvaro. Ela pediu o celular de Humberto emprestado e discou o número. O doutor Renato Castilho atendeu na segunda chamada. Ele já estava esperando. Álvaro Vasconcelos tinha registrado o testamento em cartório 8 meses atrás. Beatriz Vasconcelos era a única herdeira e herdava a totalidade da fortuna, incluindo o controle acionário da Vasconcelos Holdings, empresa com participações em 6 setores da economia brasileira, avaliada pela última auditoria independente em 530 milhões de dólares americanos. Havia também uma cláusula específica no testamento,
disse Renato, que eles discutiriam pessoalmente, porque era sensível e tinha implicações que precisavam ser explicadas com cuidado. Ela agradeceu, desligou, ficou olhando para as próprias mãos. Não estavam tremendo. Ela esperava que estivessem. Naquele silêncio, ela pensou em como tinha chegado até ali. Rafael Monteiro tinha aparecido na sua vida num evento corporativo em São Paulo, 3 anos atrás, numa noite de outubro em que ela tinha ido como convidada de uma amiga que trabalhava na organização. Ela estava lá como Beatriz, simplesmente. O avô era vivo, a herança era uma conversa abstrata sobre o futuro que ambos adiavam e o sobrenome Vasconcelos não aparecia em revistas de entretenimento porque a Vasconcelos Holdings não era uma empresa de varejo. Rafael tinha chegado com o sorriso que ele tinha antes de a empresa crescer demais e tinha olhado para ela sem calcular nada, sem fazer as contas entre o sobrenome e as expectativas. Ela tinha deixado assim, não por desonestidade, mas porque era a primeira vez em anos que ela conseguia conversar com um homem sem sentir o peso de ser herdeira da família Vasconcelos pairando sobre tudo. Ela queria saber se o que ele sentia era por ela, não pela sombra do que ela representava. Então uma semana virou um mês, e um mês virou um relacionamento, e o relacionamento virou um casamento que aconteceu relativamente rápido, porque havia os 3 bebês chegando e o amor parecia real. Depois do casamento, a inércia tinha tomado conta. Não havia momento certo. Depois havia os bebês, o cansaço, a presença crescente de Clarice, que tinha tentado investigar a família de Beatriz desde o começo com aquela discrição de quem sabe como pedir informações sem parecer que está pedindo. Beatriz tinha acompanhado essas tentativas com uma mistura de amusement e cautela, sabendo que não havia muito a encontrar se você não soubesse exatamente onde procurar. O avô era discreto por princípio e por estratégia. Agora ela olhava para as próprias mãos e pensava, talvez eu devesse ter contado. Talvez a decisão de esperar o momento certo tivesse durado tempo demais, e o momento certo tivesse passado sem aviso. No banco traseiro, pelo espelho, ela via Miguel com os olhos fechados e as bochechas ainda levemente rosas da febre. Laura estava acordada, olhando para o teto do carro com aqueles olhos escuros que eram iguais aos de Rafael, tão iguais que Beatriz tinha passado 6 meses tentando encontrar o jeito certo de olhar para a filha sem sentir aquele aperto no peito. Lucas dormia com a boca entreaberta e um braço para cima, na posição que ele preferia independente de onde estivesse. "Para onde quer que eu leve você, dona Beatriz?" perguntou Humberto. "Para a casa do meu avô." Em Porto Alegre, a propriedade da Zona Sul, enquanto o carro saía de Gramado pela estrada que descia em curvas fechadas, Beatriz olhou uma última vez pelo vidro traseiro para as luzes da casa de Rafael. No segundo andar, na janela do escritório, havia a silhueta imóvel de uma mulher. Dona Clarice ficou na janela até o Hilux virar na curva e desaparecer na escuridão. Então voltou para dentro, tirou o celular do bolso e discou um número que não estava salvo na agenda. Funcionou. Ela saiu. Uma pausa enquanto ouvia. "Não, ela vai para o sul. Mande alguém verificar o endereço." Ela desligou e colocou o telefone sobre a escrivaninha de Rafael, ao lado das fotografias que ele tinha deixado ali. Olhou para elas por um momento. Era um trabalho bem feito. O fotógrafo era competente. Beatriz em ângulos que não revelavam o suficiente, mas implicavam bastante, com um homem que era na verdade o advogado dela em Gramado, com quem ela tinha se encontrado 2 vezes para tratar de um contrato de aluguel de um pequeno apartamento. Detalhe suficiente para a foto ser real. Contexto suficiente para a interpretação errada ser possível. Clarice sabia que Rafael era um homem que preferia a interpretação à investigação quando a interpretação coincidisse com o medo que ele já carregava dentro de si. Ela tinha estudado o filho por 42 anos. Ela o conhecia melhor do que ele se conhecia. O que ela tinha calculado com precisão havia meses era o timing. Álvaro Vasconcelos estava morrendo, e ela sabia disso porque mandou um investigador verificar o estado de saúde do idoso desde que Beatriz começou a visitá-lo com mais frequência. Ela sabia do testamento. Ela sabia da cláusula sensível que o Dr. Renato mencionaria a Beatriz naquela mesma noite. E ela sabia que se a separação acontecesse antes que Beatriz herdasse, a cláusula seria ativada da maneira que interessava a Clarice. Ela desligou a luz do escritório e desceu as escadas sem pressa. A propriedade dos Vasconcelos ficava numa estrada sem nome que saía de um bairro residencial da zona sul de Porto Alegre
escondida atrás de um muro de pedra coberto de era que precisava de poda. Era uma dessas casas que pareciam menores por fora do que eram por dentro, porque os fundos se expandiam por um terreno largo, com jardim formal e um pomarzinho que o avô cuidava pessoalmente nos anos em que ainda conseguia se abaixar. Eram 2 da manhã quando Humberto parou na frente do portão e buzinou 2 vezes. A luz do alpendre acendeu. Passos lentos, a tranca girando, e então a porta lateral do portão se abriu e uma mulher baixa e larga, com cabelos brancos presos num coque frouxo e um roupão de flanela cor-de-rosa, olhou para o carro, depois para Beatriz, e disse simplesmente: "Eu estava esperando." Dona Neuza tinha 63 anos e trabalhava para a família Vasconcelos havia 41. Ela tinha cuidado de Álvaro quando ele ficou doente, tinha cuidado da esposa do patrão nos últimos anos de vida dela e tinha cuidado de Beatriz aos fins de semana durante toda a infância, quando os pais viajavam. Ela abriu a porta traseira do carro, olhou os 3 bebês dormindo e disse com a voz de quem já viu muita coisa e ainda assim não ficou insensível: "Vamos colocar eles dentro primeiro. Depois você me conta." Eles instalaram os 3 bebês no quarto de hóspedes do segundo andar, numa cama de casal onde Beatriz armou as grades laterais de viagem. Miguel acordou quando foi transferido para a cama e ela ficou com ele até que a febre fosse verificada. 37,8. Melhorando. Ela se permitiu uma respiração mais funda. Quando os 3 estavam dormindo, Dona Neuza tinha café pronto na cozinha, e Beatriz sentou na cadeira que tinha sido dela desde os 6 anos de idade, a mesma cadeira de madeira com o assento de palha que nunca foi substituída. Nenhuma das duas falou por um tempo. Dona Neuza colocou o café na mesa, se sentou do outro lado e ficou. Às vezes o que uma pessoa precisa não é de palavras, mas de alguém que fique. "Ele deixou uma chave para você", disse Dona Neuza depois de um tempo. "O Dr. Álvaro. No escritório dele, na gaveta de cima do lado esquerdo." O escritório de Álvaro era exatamente como ela lembrava. A escrivaninha de carvalho escuro, a estante com os livros que ele lia e os livros que ele guardava por outros motivos que não a leitura, a fotografia dos anos 80 onde ele estava com 30 e poucos anos e parecia a versão de si mesmo que nunca imaginou que ia mudar. O cheiro de madeira velha e papel. A gaveta de cima do lado esquerdo estava trancada. A chave que Dona Neuza tinha entregado abriu sem dificuldade. Dentro havia uma pasta de plástico verde, do tipo que escritórios usavam nos anos 90. Na frente da pasta, na letra quadrada e irregular do avô, estava escrito um nome: Clarice Monteiro. Beatriz ficou olhando para o nome por um longo tempo. Ela não abriu a pasta. Não ainda. Ela ficou sentada na cadeira de couro do escritório de Álvaro Vasconcelos, com a pasta no colo e a chave na mão, e pensou que seu avô tinha passado alguns meses coletando informações sobre a mãe do marido da neta, que ele tinha feito isso em silêncio, sem contar para ela, provavelmente porque não tinha certeza do que havia encontrado ainda, ou porque sabia que Beatriz não teria acreditado sem provas concretas nas mãos. Ela olhou para a janela. A cidade lá embaixo estava quieta e escura. O frio pressionava o vidro de fora. Ela pensou: meu avô também estava prestando atenção. E pela primeira vez em toda aquela noite, ela sentiu alguma coisa que não era dor. A luz que entrava pela janela do quarto de hóspedes era a luz de inverno, baixa e lateral, que não aquecia, mas iluminava tudo com uma precisão fria. Beatriz abriu os olhos às 6:15 da manhã, porque Miguel tinha começado a fazer o barulhinho que precedia o choro, o som de quem está acordando, e ainda não decidiu se vai protestar ou não. Ela ficou um segundo orientando a si mesma no espaço. O teto era diferente. O colchão era mais alto do que ela estava acostumada. Depois a memória de tudo voltou, não de uma vez, mas em pedaços que se encaixaram rapidamente uns nos outros, como alguém arrumando um quebra-cabeça com pressa. Ela se levantou antes que Miguel decidisse chorar de vez. Dona Neuza já estava na cozinha quando Beatriz desceu com os 3 bebês montados no carrinho triplo que Humberto tinha buscado no carro, mais tarde, enquanto ela instalava as crianças. Era uma dessas manhãs em que o cheiro do café era mais concreto do que qualquer outra coisa no quarto. Ela se sentou, aceitou a xícara que Dona Neuza pôs na mesa sem perguntar e começou a preparar as mamadeiras enquanto anotava mentalmente o que precisava fazer naquele dia. "O doutor Renato ligou cedo", disse Dona Neuza, de costas para ela, mexendo algo no fogão. "Disse que pode vir às 10, se você quiser. Se não, avisa. Às 10 tá bom." Às 10 em ponto,
O Dr. Renato Castilho chegou com uma pasta preta grossa e o tipo de expressão que advogados desenvolvem para situações que exigem simultaneamente eficiência e sensibilidade. Ele tinha 50 e poucos anos, cabelos grisalhos cortados curtos e um costume azul marinho que ele usava como se não fosse fantasia. Ela o conhecia de vista desde a infância, mas essa era a primeira vez que conversavam como adultos. Eles se sentaram no escritório de Álvaro. Renato colocou a pasta sobre a mesa, abriu e passou a próxima hora e meia explicando o que Álvaro Vasconcelos tinha construído ao longo de 5 décadas de trabalho. A Vasconcelos Holdings tinha participações em 6 setores: infraestrutura, energia, agronegócio, logística, saúde privada e telecomunicações regionais. O controle acionário pertencia integralmente a Beatriz como herdeira única. Os ativos imobiliários incluíam a propriedade em Porto Alegre onde elas estavam, uma fazenda no Mato Grosso, 2 andares de um edifício corporativo em São Paulo e uma pequena propriedade em Campos do Jordão que o avô usava raramente. A fortuna líquida, após impostos e pendências legais já mapeadas, estava estimada em 511 milhões de dólares americanos. Beatriz ouviu tudo isso com a mesma expressão com que tinha ouvido a notícia sobre a própria herança na noite anterior. Atenta, quieta, as mãos paradas sobre a mesa. Há uma particularidade no testamento que preciso explicar com cuidado, disse Renato, juntando as pontas dos dedos sobre a pasta. Seu avô incluiu uma cláusula que ele chamou de cláusula de estabilidade. A redação é a seguinte: se a herdeira se encontrar em estado de separação conjugal formal no momento em que assumir o espólio, o controle executivo das holdings passa a ser exercido por um conselho de curadores por um período máximo de 3 anos, ou até que a situação matrimonial se estabilize, o que ocorrer primeiro. Beatriz ficou quieta por um momento. Ele escreveu isso para me proteger. Era a intenção. Ele não queria que você tomasse decisões de grande porte durante um período de turbulência pessoal. Renato ajustou os óculos. O conselho de curadores está previsto no testamento, são 5 nomes, pessoas que seu avô selecionou ao longo dos anos. E como eu me encontro formalmente agora? Você e o Sr. Rafael Monteiro não estão divorciados. Não há processo formal aberto. Mas você saiu da residência conjugal com as crianças sem um acordo formal, o que configura separação de fato. Ele pausou. Para fins da cláusula, a separação de fato é suficiente. A menos que vocês regularizem a situação antes da homologação do inventário. Beatriz ficou olhando para a mesa. Quanto tempo tenho? O inventário se conclui em aproximadamente 3 meses. Até lá, qualquer reconciliação formal documentada suspenderia a aplicação da cláusula. Ele abriu as mãos. Não é minha função recomendar o que você faz na vida pessoal. Estou apenas explicando os termos. Entendo. Ela não disse mais nada sobre o assunto. Quem são os 5 curadores? Renato nomeou os 5. Ela reconheceu 3. 2 eram advogados de confiança do avô. 1 era um sócio de longa data. Os outros 2 ela não conhecia. Renato disse que eram especialistas em gestão de patrimônios indicados por um instituto que colaborava com o escritório. Ela anotou os 5 nomes. Depois anotou o nome dos 2 que não reconhecia. Tem mais uma coisa que quero te mostrar, disse Renato, virando algumas folhas na pasta. Descobrimos durante o levantamento patrimonial que a Vasconcelos Holdings detém 22% da Estrutura Brasil, empresa de materiais e serviços de infraestrutura. É uma das participações que seu avô adquiriu há 12 anos como investimento de longo prazo. Ele apontou para uma folha com o organograma de participações. A Estrutura Brasil tem como principal cliente o Grupo Monteiro, responsável por aproximadamente 43% da sua receita anual. Beatriz olhou para o organograma. Ela pensou: Rafael não sabe que a empresa da qual sua construtora depende tem como sócia minoritária a família da mulher que ele acabou de colocar para fora de casa com os filhos dela. Ela não disse isso em voz alta. Disse apenas: entendi. Naquela manhã de frio em Gramado, Rafael Monteiro acordou às 7 e ficou olhando para o teto do quarto por 10 minutos antes de se mexer. O lado dela da cama estava imaculado, as almofadas no lugar exato que Fátima colocava, sem o amassado que ficava quando alguém dormia lá. Ele ficou olhando para esse lado por um tempo. Desceu às 8. Clarice estava na mesa da cozinha com café e pão de queijo que Fátima tinha feito, e esse era o tipo de detalhe que, em circunstâncias normais, Rafael não teria notado.
Mas naquele dia ele notou que a mãe estava confortável demais naquela cozinha, ocupando aquele espaço com uma naturalidade que não era da noite para o dia. Você dormiu? Perguntou Clarice. Dormi. Ele pegou o café, ficou de pé. Você vai voltar para São Paulo hoje? Pensava em ficar mais uns dias, te fazer companhia. Ela disse isso de um jeito que não era exatamente uma pergunta. Até você se reorganizar. Não precisa. Meu filho. Ela usou aquele tom de gentileza calculada. Você tomou a decisão certa, mas decisões certas não são sempre fáceis. Não precisa passar por isso sozinho. Rafael não respondeu. Ele pegou o café e foi para o escritório, onde as fotografias ainda estavam sobre a mesa. Ele as olhou por um tempo, depois as virou para baixo sem guardá-las. Foi até a janela e ficou olhando para a rua íngreme, onde a neve tinha parado de cair e o cinza da manhã começava a clarear. Ele ficou pensando no momento em que ela tinha dito: Rafael, isso é mentira. Alguém está te enganando. Ela tinha dito isso com a voz de quem não está com medo, e Rafael, naquele momento, tinha escolhido não prestar atenção a esse detalhe. Naquela tarde, Clarice fez uma ligação discreta. 3 dias depois, Isabella Drummond apareceu para um jantar a que Rafael mal se lembrava de ter concordado. Isabella era filha de sócios de negócios antigos da família Monteiro. Tinha 29 anos, trabalhava com moda e era daquelas pessoas que sabem se encaixar em conversas sem esforço aparente. Clarice a recebeu com a naturalidade de quem está recebendo uma amiga de longa data. Rafael ficou educado durante o jantar. Não ficou presente. Na semana seguinte, Isabella apareceu de novo. E na semana seguinte. Depois parou, não mandou mensagem, não ligou, não mencionou o porquê do sumiço quando Clarice tentou organizar um novo encontro, e ela disse que a família estava exigindo mais tempo. Clarice disse para Rafael que Isabella era assim, que não se devia ler demais naquilo. Rafael disse: tá bom, mas ficou com aquilo. Uma mulher que aparece 3 vezes com entusiasmo e desaparece sem aviso não é uma mulher indiferente. É uma mulher que recebeu uma instrução. Ele não verbalizou esse pensamento para ninguém. Guardou no lugar onde guardava as coisas que ele ainda não sabia o que fazer. Em Porto Alegre, Beatriz tomou sua decisão errada numa tarde de terça-feira, enquanto assinava os primeiros documentos do inventário no escritório de Renato. Ele tinha perguntado se ela tinha instruções sobre o contato com o cônjuge, se ela pretendia notificar-lo formalmente sobre o início do inventário, se havia alguma diretriz para o processo. Ela ficou quieta por um momento. Pensou em Rafael na sala com as fotos na mão e a expressão de decisão já tomada. Pensou em Clarice na janela, satisfeita. Não quero contato com ele por enquanto, ela disse. Foca em proteger os meus direitos e os direitos dos meus filhos. O processo segue em silêncio. Renato anotou. Não opinou. O que Beatriz não mediu naquele momento foi que o silêncio dela era exatamente o espaço que Clarice precisava. Enquanto Beatriz recuava para dentro da propriedade do avô, focada em aprender os controles da holding, em cuidar dos 3 bebês, sem ajuda de Rafael, em processar o luto pelo avô que havia começado mas ainda não terminado, Clarice estava se movendo. 7 semanas depois da noite de Gramado, o celular de Clarice recebeu a mensagem que ela esperava. O investigador particular que ela mantinha em regime de retainer, desde que o casamento de Rafael e Beatriz tinha completado 1 ano, escreveu: confirmado. A Beatriz Vasconcelos assumiu o controle do espólio Vasconcelos. Primeiro conselho de curadores convocado para a semana que vem. Os 2 nomes que você indicou estão confirmados na lista. Clarice leu a mensagem 2 vezes. Depois apagou. Ela foi até a janela do apartamento dela em São Paulo, o apartamento que tinha o andar inteiro para ela e a vista do Parque Ibirapuera, que ela nunca cansava de contemplar. Lá fora o dia estava frio, mas límpido, sem nuvens. Um desses dias de inverno paulistano em que a cidade parece mais organizada do que é. Ela abriu o calendário no celular e contou os dias. 3 meses até a conclusão do inventário. 3 meses de conselho de curadores operando com 2 homens que reportavam para ela. Tempo suficiente para se posicionar. Tempo suficiente para, se necessário, engendrar uma reconciliação que parecesse espontânea, mas não fosse. Ela fechou o calendário. Fez uma anotação na agenda física que mantinha em couro preto com fecho de metal e foi preparar o jantar que ela faria para Rafael naquele fim de semana, porque a manutenção da presença era sempre a primeira etapa de qualquer estratégia de longo prazo.
2 meses depois de Gramado, Beatriz sabia de cor a diferença entre o choro de fome e o choro de sono dos três, e sabia também que Laura acordava antes dos irmãos e ficava quieta no berço fazendo sons para si mesma por pelo menos 20 minutos antes de decidir chamar alguém. Ela usava esses 20 minutos para tomar café com Dona Neuza e ver os e-mails do dia antes que o restante da manhã começasse. A Vasconcelos Holdings tinha uma diretora financeira que Álvaro tinha contratado há 4 anos e que era competente o suficiente para que Beatriz não precisasse aprender tudo de uma vez. Mas Beatriz tinha decidido aprender de qualquer forma. Ela aparecia no escritório da Holdings 3 vezes por semana, ficava até quando conseguia antes de ter que voltar para os bebês e fazia perguntas com a sistematicidade de quem está construindo um mapa do território. Os 2 curadores que ela não conhecia tinham comparecido à primeira reunião do conselho com a cordialidade exata de homens que foram bem instruídos sobre como se comportar. Ela tinha os observado, tinha feito as perguntas certas para avaliar o conhecimento de cada um. Tinha anotado as respostas. Depois tinha aberto a pasta verde na mesa do escritório do avô e relido os conteúdos pela 10ª vez. A pasta tinha 4 itens. O primeiro era uma correspondência impressa entre um advogado chamado Flávio Aragão e um funcionário administrativo do escritório Castilho, Mendes e Associados. A correspondência era datada de 9 meses atrás. O conteúdo era de aparência inocente, mas o avô tinha sublinhado 3 trechos a lápis, indicando que o funcionário tinha fornecido informações sobre andamento de documentos internos em troca de algo não especificado no papel, mas evidente no contexto. O segundo item era um par de fotografias de Clarice e um dos 2 curadores que Beatriz não reconhecia, em almoços em 2 hotéis diferentes, com datas de 6 e 4 meses atrás. O terceiro era uma lista de nomes que o próprio escritório de Renato tinha enviado ao avô como possíveis curadores, com 2 deles circulados a caneta vermelha. Os mesmos 2 que tinham aparecido na reunião. O quarto item era uma nota de rodapé, escrita com a letra do avô, Flávio Aragão, advogado, sócio de Clarice Monteiro, em 2 fundos imobiliários. Verificar. Álvaro tinha descoberto a conexão entre Clarice e os curadores, mas não tinha conseguido completar a investigação antes de morrer. Beatriz ainda não tinha levado a pasta a lugar nenhum. Ela queria entender exatamente o que tinha nas mãos antes de se mover. Errar naquilo tinha um custo que ela não estava disposta a pagar. Numa manhã de agosto, Dona Neuza subiu com o lanche e o pacote de correspondências que chegava pelo correio, e no meio das cartas havia a edição da semana da Exame. Ela colocou tudo na mesa do escritório e voltou para baixo sem comentar. A capa era de uma empresa de tecnologia. Beatriz folheou sem propósito até a metade da revista, e na página 57 havia uma reportagem especial sobre movimentações recentes em grandes heranças corporativas. Um dos casos analisados era o da Vasconcelos Holdings. Havia um parágrafo descrevendo a herdeira, havia o organograma da empresa e havia uma fotografia. A fotografia era dela. Ela reconheceu o dia, uma das reuniões do conselho, a mesa de conferências do escritório da Holdings. Ela estava de perfil, olhando para um documento, com a expressão de concentração que ela não sabia que tinha quando estava trabalhando. Era uma boa fotografia. Era uma fotografia que não devia ter sido tirada. Ela ficou olhando para a própria imagem por um tempo longo. Pensou, isso foi vazado. A Exame não tinha equipe de fotógrafos infiltrados em reuniões de conselhos corporativos. Alguém tinha fornecido aquela imagem, e alguém tinha interesse em que o rosto de Beatriz Vasconcelos circulasse nas páginas de uma revista que chegava a 240 mil leitores. Ela ligou para Renato. Ele disse que iria investigar. Disse que lamentava, que provavelmente era um dos funcionários mais novos, que acontecia. Mas a voz dele tinha um grau de preocupação que não combinava com a explicação tranquilizadora que estava oferecendo. No escritório da Monteiro Group em São Paulo, Rafael Monteiro estava numa reunião sobre cronograma de obra quando a assistente entrou com a pilha de periódicos que chegava toda semana para arquivo. Ele geralmente não olhava as revistas durante a semana. Naquele dia, a Exame ficou no canto da mesa enquanto a reunião continuava, e quando os outros saíram, Rafael ficou sozinho na sala de vidro com a cidade de São Paulo lá embaixo e por algum motivo pegou a revista. Ele virou para a reportagem sem procurar por ela. A fotografia estava na página da direita e os olhos dele foram direto para ela antes de ler uma palavra. Ele conhecia aqueles olhos.
Ele conhecia o jeito exato que aquela sobrancelha se arqueava quando a pessoa estava concentrada. Conhecia o ângulo do pescoço quando inclinava a cabeça sobre um documento. Conhecia a aliança que estava no dedo, que era a mesma aliança que ele tinha colocado naquele dedo numa cerimônia no interior de São Paulo 2 anos e meio atrás. Ele leu o nome embaixo da fotografia, Beatriz Vasconcelos. Ficou quieto por um tempo que ele não mediu. Depois releu o parágrafo inteiro. Depois releu de novo. Beatriz Vasconcelos, herdeira única de Álvaro Vasconcelos. Controle acionário da Vasconcelos Holdings. 530 milhões de dólares. Ele colocou a revista sobre a mesa. Ficou de pé. Foi até a janela. Ficou de costas para a sala por alguns minutos. Depois pegou o celular e ligou para um número que tinha guardado para situações em que precisava de informação sem burocracia. Silvano Barros era investigador particular há 15 anos. Rafael tinha usado os serviços dele uma vez antes, para uma questão de propriedade intelectual que nunca chegou a ser processada. Silvano era eficiente e discreto. Rafael ligou e pediu uma verificação completa sobre Beatriz Vasconcelos e pediu que fosse rápido. O relatório chegou 48 horas depois, numa pasta criptografada no e-mail. Rafael leu no escritório com a porta fechada. Tudo confirmado. Beatriz Helena Vasconcelos, 28 anos, neta única de Álvaro Roberto Vasconcelos. Os pais haviam morrido num acidente quando ela tinha 12 anos. Ela tinha crescido com o avô, estudado comunicação social, trabalhado alguns anos num veículo de mídia antes do casamento. A Vasconcelos Holdings era real, a fortuna era real. A avaliação mais recente indicava liquidez patrimonial próxima de 511 milhões de dólares. E no final do relatório, Silvano tinha acrescentado uma nota. Durante o levantamento de documentos públicos no cartório de registro de testamentos, localizei referência a uma cláusula específica no testamento de Álvaro Vasconcelos relacionada a estado civil da herdeira no momento da assunção do espólio. Não tenho o texto integral da cláusula, que é documento interno do escritório executor, mas a existência da cláusula é registrada no sumário público. Incluo aqui para que o senhor avalie a relevância. Rafael leu esse parágrafo 3 vezes. Uma cláusula relacionada ao estado civil. No testamento de um homem cujas investigações sobre a própria família haviam sido feitas em silêncio por meses. No testamento de um homem que morrera na mesma noite em que Rafael tinha colocado a neta para fora de casa, ele ficou parado com o laptop aberto na frente. Ele pensou, o que aconteceria se Beatriz tivesse planejado isso? Se ela tivesse sabido que o avô morreria em breve, soubesse da cláusula, e calculado que sair do casamento no momento certo seria vantajoso de alguma forma. Mas enquanto pensava isso, ele também pensou em outra coisa. Pensou no rosto dela quando ela disse, isso é mentira. Alguém está te enganando. Não tinha medo naquela voz. Tinha algo mais próximo de desapontamento. Ele fechou o laptop, pegou as chaves do carro. Não disse para ninguém que estava saindo. A propriedade dos Vasconcelos em Porto Alegre ficava a quase 300 quilômetros de São Paulo por estrada. Rafael fez o caminho em 4 horas e meia, parando uma vez para combustível. Chegou num fim de tarde de quinta-feira quando o sol estava baixo e o muro de pedra da propriedade estava na cor de laranja envelhecida que a pedra gaúcha tem nessa hora. Ele parou em frente ao portão e buzinou. A resposta veio pelo interfone. Era a voz de Humberto, o senhor Rafael Monteiro. Eu preciso falar com ela. Uma pausa. Dona Beatriz não quer receber visitas. Eu sei que ela não quer. Rafael ficou com o rosto perto do interfone. Mas eu vim de São Paulo. Pode falar com ela? Outra pausa, mais longa. Vou verificar. A resposta voltou 2 minutos depois. E era a mesma. Ela não queria receber visitas. Rafael não se mexeu. Ficou sentado no carro com o motor desligado, olhando para o portão de ferro que tinha um desenho geométrico no centro que ele não tinha curiosidade suficiente para identificar. Ficou assim por 30 minutos, talvez mais. Não tentou o interfone de novo. Então uma porta lateral do jardim abriu. Uma mulher de avental saiu com um carrinho triplo, aquele carrinho largo que tinha espaço para 3 bebês lado a lado, e começou a empurrá-lo pelo caminho de pedras que saía da porta lateral e descia pela lateral do muro até um espaço aberto que Rafael não conseguia ver completamente. Depois de alguns metros, ela parou e ajustou um dos bebês, e Rafael viu o perfil do bebê do meio. Um bebê com as bochechas redondas de quem ainda tem muita gordurinha de infância e os olhos muito abertos, olhando em volta. Miguel,
Rafael sabia que era Miguel, porque Miguel era o que ficava no meio quando colocavam os três lado a lado. E porque Miguel tinha um jeito de virar a cabeça que Rafael reconhecia de memória mesmo, sem ver o rosto inteiro. Ele saiu do carro devagar. Foi até o muro. Do outro lado do ferro do portão, ele conseguia ver um trecho do jardim lateral, as três crianças no carrinho, a mulher de avental que deveria ser uma das cuidadoras que Dona Neuza tinha contratado depois que Beatriz chegou. Lucas dormia. Laura estava olhando para a copa de uma árvore com a seriedade que ela colocava em tudo. E Miguel tinha virado a cabeça para a direção do portão e agora olhava para aquele espaço com aquela intensidade desfocada que bebês de 8 meses têm quando estão processando algo que o cérebro ainda não tem vocabulário para classificar. Rafael ficou parado com as mãos no ferro frio do portão. Ele não sabia quanto tempo ficou assim, então ouviu passos no caminho de pedra e olhou para o lado. Beatriz saía da porta lateral com um casaco sobre os ombros, vindo na direção do jardim lateral para verificar as crianças, como devia fazer todos os dias naquele horário. Ela viu o carro, viu Rafael. Eles ficaram se olhando através do ferro do portão por alguns segundos que foram mais longos do que os segundos costumam ser. Beatriz não disse nada. Depois de um tempo, ela virou de costas e foi para dentro. Rafael ficou parado até que a porta lateral fechasse. Depois voltou para o carro, entrou e ficou sentado com as mãos no volante. A cidade ao redor ia escurecendo. Ele não ligou o motor. A janela do segundo andar da casa tinha uma luz acesa que ele ficou olhando sem querer olhar. Às 19h20, ele pegou o celular e ligou para Silvano. Tem mais alguma coisa sobre a cláusula que você mencionou? Qualquer detalhe. Posso verificar nos registros do cartório amanhã, disse Silvano. Mas vai ser pouco. O texto mesmo só no escritório executor. Verifica o que der. Ele desligou. Ficou com o celular na mão por mais alguns minutos. Então ligou para o único número que ainda fazia sentido ligar. Silvano, amanhã eu volto, mas antes de ir embora preciso falar com ela. Encontra um jeito de me ajudar a entrar. Silvano disse que não era exatamente a especialidade dele. Rafael disse que sabia. Ele passou a noite num hotel na Zona Sul, a 8 quarteirões da propriedade dos Vasconcelos. De manhã tomou café sem provar e foi de volta ao portão. E desta vez não buzinou. Ficou esperando. Às 8h40 da manhã de uma sexta-feira de agosto, o interfone do portão tocou de dentro para fora. Era Humberto. Dona Beatriz diz que vai receber o senhor no jardim. 15 minutos. Rafael entrou pela porta lateral que Humberto abriu. O jardim era menor do que parecia pelo ferro do portão, com pedras irregulares no caminho e um banco de madeira ao fundo, ao lado de um canteiro que devia ter sido mais cuidado antes da doença do avô. Beatriz estava no banco. Ela tinha um casaco escuro e o cabelo preso e não parecia que tinha dormido particularmente bem, mas havia uma qualidade na maneira que ela estava sentada, com as costas retas e as mãos no colo, que era diferente da Beatriz que ele conhecia em Gramado. Era mais sólida, mais fechada. Ela não o cumprimentou quando ele se aproximou. Esperou que ele se sentasse. Você viu a exame, ela disse. Não era uma pergunta. Sim. E você mandou alguém verificar quem eu sou. Sim. Rafael não tentou disfarçar. Beatriz, eu preciso entender. Por que você escondeu quem você era? Por 3 anos, você sabia que o seu avô tinha toda essa fortuna e nunca disse nada. Eu escondi, porque queria saber se o que você sentia era por mim. Ela disse isso sem drama, como um fato estabelecido há muito tempo, e porque achava que se você soubesse, nunca ia ter certeza. Nem você, nem eu. Isso não foi justo comigo. Não foi. Ela não recuou. Mas o que você fez na semana passada também não foi. Silêncio. Um pássaro passou no quintal vizinho e desapareceu. A cláusula no testamento, disse Rafael. Aqui Silvano mencionou. O que ela diz? Beatriz olhou para ele por um segundo. Ela diz que se eu estava separada quando herdei, o controle da Holdings vai para um conselho de curadores temporário, por até 3 anos, a menos que eu me reconcilie com meu cônjuge antes disso. Rafael ficou em silêncio, processando. E você está separada? Estou. Porque você me colocou para fora de casa com 3 bebês numa noite de neve. Beatriz, eu preciso saber. Você não planejou isso? Você não sabia que o seu avô ia morrer naquela semana e calculou que sair naquele momento seria vantajoso de alguma forma? Ela levantou os olhos para ele com uma expressão que ele não conseguiu classificar de imediato. Não era raiva. Era algo mais próximo de um cansaço muito específico,
O cansaço de quem está sendo acusada de uma coisa que nunca faria e que sabe que argumentar não adianta, porque a acusação já diz o suficiente sobre quem a fez. Não, ela disse, mas sua mãe planejou. Ela se levantou do banco. Me dá um minuto. Ela foi para dentro e voltou em 3 minutos com uma pasta de plástico verde. Sentou de volta e colocou a pasta sobre o banco entre os dois. Meu avô estava coletando informações sobre Dona Clarice há pelo menos 8 meses antes de morrer. Ela abriu a pasta. Esse é o primeiro item. Era uma correspondência impressa. Rafael a leu. Depois leu de novo. O nome do advogado era Flávio Aragão, e esse nome ele reconhecia. Tinha visto esse nome associado à mãe em algum contexto que agora ele não conseguia localizar imediatamente. A correspondência era com um funcionário do escritório Castilho, Mendes e Associados. O teor era velado, mas as informações sendo trocadas eram claramente internas ao processo de inventário. Esse advogado, disse Rafael, Flávio Aragão, é sócio da sua mãe em 2 fundos imobiliários. Meu avô verificou. Beatriz apontou para a nota de rodapé na carta. O funcionário do escritório do Renato estava sendo pago para vazar informações sobre o testamento, incluindo a cláusula de estabilidade. Ela sabia sobre a cláusula. Ela sabia. Com 9 meses de antecedência, Beatriz virou a página. Esse é o segundo item. Eram fotografias. Clarice e um dos 2 curadores que Beatriz não reconhecia, em almoços em 2 hotéis diferentes. Datas impressas no canto inferior. Esse homem é curador no conselho que agora administra Holdings. Beatriz disse isso com uma calma que Rafael reconheceu como o tipo de calma que vem depois de ter pensado em algo por tempo demais. Ele e o segundo curador, que eu não conhecia, foram indicados como especialistas independentes. Mas eles não são independentes. Rafael ficou quieto. Terceiro item. Ela virou mais uma folha. A lista de possíveis curadores que o escritório do Renato enviou ao meu avô para aprovação. 2 nomes estão circulados à caneta vermelha. São os mesmos 2 que apareceram na reunião. Seu avô circulou? Meu avô circulou. Porque ele tinha descoberto a conexão com minha mãe, mas não tinha conseguido tirar os nomes da lista antes de ser hospitalizado pela última vez. Não ficou sabendo que eles tinham entrado de fato até. Ela parou. Ele não ficou sabendo. Rafael olhou para as folhas sem dizer nada por um tempo. Quarto item, disse Beatriz. Ela tirou a última folha. Era uma nota fiscal de serviços fotográficos, de uma empresa com nome genérico, paga por um cartão corporativo cujo titular era outra empresa, mas com endereço de faturamento que, depois de 2 níveis de busca, levava a um fundo imobiliário que tinha Flávio Aragão como gestor. As fotos que você me mostrou naquela noite foram encomendadas e pagas. Rafael ficou olhando para a nota fiscal. O homem nas fotos comigo, disse Beatriz, era meu advogado local em Gramado. Eu o encontrei 2 vezes para um contrato de aluguel de um apartamento. O fotógrafo escolheu os ângulos certos para sugerir o que não estava acontecendo. A manhã estava fria e quieta. Nenhum pássaro agora. Rafael tinha as folhas na mão e o olhar fixo num ponto do caminho de pedras que não era nada. Ela tinha dito, alguém está te enganando. E ele tinha dito, não tem mais o que conversar, Beatriz. Os 3 filhos estavam dormindo no 2º andar daquela casa enquanto ele tinha feito isso. Rafael. A voz dela era plana, mas não cruel. Eu precisava que você fosse capaz de me olhar e perguntar uma pergunta antes de me expulsar. Uma pergunta. Você não perguntou. Eu sei. A voz dele saiu num tom que ele não controlou. Eu sei que não perguntei. Sua mãe conhecia você bem o suficiente para saber que não precisava de muito. Só precisava do momento certo. Beatriz fechou a pasta. O momento certo era a noite em que meu avô estava morrendo. Ela sabia que ele estava no hospital. Ela sabia que o testamento seria aberto em breve. Ela sabia que se eu fosse expulsa do casamento naquela noite, eu chegaria ao inventário em estado de separação formal e a cláusula seria ativada. Rafael ficou olhando para ela. Ela quer o controle da Holdings através dos curadores. Ela quer o controle de 511 milhões de dólares. Sim. Beatriz se levantou do banco. E ela estava há 3 meses de conseguir. Ela encarou Rafael por um momento. Eu preciso levar essa pasta ao Renato. Ele vai apresentar como base para a investigação dos curadores. Isso vai ser um processo formal, vai virar registro público. Ela parou. Quando virar registro público, sua mãe vai saber que eu me movi. E ela vai reagir. Ela vai reagir de que forma? Eu não sei exatamente,
Mas ela tem advogados e ela é inteligente. Beatriz olhou para a pasta na mão. Eu não consigo evitar isso. Para remover os curadores dela, eu preciso apresentar as provas. E para apresentar as provas, eu preciso tornar o conteúdo do testamento matéria de registro. Rafael ficou de pé também. Quando você vai apresentar? Segunda-feira. O Renato já agendou o depoimento. Ele ficou olhando para ela por um longo momento. Havia muita coisa que ele poderia dizer e que não serviria para nada. Havia uma coisa que precisava ser dita que ele ainda não sabia como formular direito. Eu não sabia de nada disso, disse ele. Não é desculpa, é informação. Eu sei que não é desculpa. Ela olhou para ele com uma expressão que não era fria, mas não era quente. Você não sabia do que sua mãe estava fazendo, mas você sabia que ela não gostava de mim, e você sabia que ela queria que o casamento acabasse, e mesmo assim você usou as fotos que ela trouxe sem verificar uma coisa sequer. Rafael não respondeu porque não havia resposta honesta que não confirmasse o que ela tinha acabado de dizer. A depoimento de segunda-feira foi realizado num cartório designado pelo escritório Castilho, Mendes e Associados. Beatriz e Doutor Renato estavam presentes. Rafael tinha ido sem ser convidado e ficou do lado de fora até Renato sair e dizer que podia entrar. As provas foram apresentadas formalmente. A correspondência sobre o vazamento interno, as fotografias dos almoços, a lista com os nomes circulados, a nota fiscal que rastreava até os fundos de Flávio Aragão. O depoimento durou 2 horas. No final, Renato disse que iniciaria. Enquanto eles saíam do cartório e à tarde de Porto Alegre, recebia o final de agosto com aquele vento sul que atravessa qualquer casaco, o celular de Renato tocou. Ele atendeu, ouviu, ficou parado no meio da calçada. Depois desligou e se virou para Beatriz com a expressão de quem está medindo cada palavra antes de dizer. A doutora Clarice Monteiro protocolou 2 pedidos nessa tarde. O primeiro é uma ação de guarda, alegando que você removeu os filhos da residência conjugal sem autorização e sem acordo formal, e pedindo revisão da guarda dos 3 menores. Ele pausou. O segundo é uma contestação do testamento de Álvaro Vasconcelos, alegando que o testador não estava em plenas faculdades mentais no momento da assinatura e que o documento pode ter sido produzido sob influência indevida. O vento sul passou entre eles e a calçada estava quieta naquele instante específico. Beatriz ficou olhando para o horizonte. Rafael estava a 2 metros dela, de pé na calçada, com os olhos nos dela. Ela é mais rápida do que eu esperava, disse Beatriz. O que a gente faz? Perguntou Rafael. Ela olhou para ele. A palavra que ele tinha usado era a gente, não você. A gente ganha, disse ela, mas a voz não tinha toda a certeza que ela queria ter. E Rafael era esperto o suficiente para perceber isso e não disse nada a respeito. A audiência foi marcada para o 14º dia de setembro, 3 semanas depois do protocolo de Clarice. O fórum era um prédio de granito cinza no centro de Porto Alegre que cheirava a papel velho e a institucional, aquele cheiro específico dos lugares onde decisões importantes são tomadas por pessoas que não as vivem depois. Renato tinha preparado a defesa com o cuidado de quem conhece o terreno. Rafael tinha apresentado uma declaração escrita reconhecendo que os filhos estavam sob cuidado adequado com a mãe e que não havia nenhuma ação de sua parte pedindo revisão de guarda, o que tornava a ação de Clarice formalmente estranha porque era ela, e não o pai biológico, quem contestava a guarda. O advogado dela, o doutor Flávio Aragão, tinha antecipado essa objeção e construído o argumento em cima de uma tese de abandono de lar. Beatriz tinha saído voluntariamente da residência com as crianças sem acordo formal, portanto havia instabilidade no ambiente das crianças que justificava a supervisão. Era uma tese fraca juridicamente, mas era suficiente para fazer barulho. Clarice chegou com 3 advogados. Ela usava um blazer azul marinho e carregava uma pasta fina que não precisava ser grossa para ser intimidadora, porque o que importava não era o volume, mas o conteúdo. Ela não olhou para Beatriz quando entrou na sala de audiência. Olhou para o juiz, para o advogado dela, para as paredes. Eram o tipo de manobras que pessoas muito acostumadas a ambientes formais usam para dizer que não precisam reconhecer a existência de ninguém. O magistrado era um homem de 50 e poucos anos com a expressão de alguém que já viu muito e por isso não se apressava em conclusões. Ele deixou os advogados falarem. Flávio Aragão era bom. Beatriz reconhecia isso enquanto o ouvia, porque reconhecer o que funciona não significa concordar com o uso que se faz disso. Ele construiu um retrato de instabilidade.
Uma mulher que saiu da casa do marido no meio da noite com 3 bebês de 6 meses, sem acordo formal, sem comunicação prévia, sem sequer uma mensagem dizendo que as crianças estavam bem. Não havia registros de que Rafael tinha sido informado do paradeiro dos filhos durante as primeiras semanas. Havia 3 bebês num ambiente novo, com uma mãe em processo de herança milionária, em circunstâncias que exigiam, no mínimo, uma supervisão formal para garantir o bem-estar infantil. Renato respondeu ponto por ponto. As crianças estavam com a mãe biológica. Não havia nenhuma evidência de risco ou negligência. A saída da residência conjugal havia ocorrido em circunstâncias documentáveis que envolviam conduta inadequada da parte adversa. Ele mencionou as fotos fabricadas sem apresentar as provas ainda, apenas mencionou, para criar uma linha narrativa que o juiz pudesse seguir. O juiz ouviu os 2 lados e pediu tempo para deliberar. A deliberação durou 1h30. Quando o magistrado voltou, sua decisão foi a seguinte: não havia elementos suficientes para alterar a guarda de forma imediata. No entanto, dada a natureza das alegações e a necessidade de proteger o interesse das crianças durante o processo, ele determinava que as visitas paternas fossem formalizadas com acompanhamento de assistente social e que o processo fosse reavaliado em 30 dias após a produção de provas adicionais por ambas as partes. Não era uma derrota total, mas não era uma vitória. Beatriz saiu da sala de audiência com Renato. Rafael esperava no corredor. Ela não disse nada para ele imediatamente, foi até a janela do corredor que dava para o pátio interno do fórum, onde havia um jardim que ninguém usava, e ficou olhando para aquele jardim por um momento. E agora, disse Rafael, chegando ao lado dela. Agora, a contestação do testamento. Renato ajustou os óculos. Flávio Aragão vai trazer testemunhas que questionam a capacidade de Álvaro Vasconcelos no momento da assinatura. Precisamos do depoimento do tabelião que certificou o testamento. O tabelião se chamava Ramiro Oliveira. Estava aposentado há 8 meses, morava em Pelotas, a 200 quilômetros de Porto Alegre. Ele tinha sido contatado por Renato 2 semanas antes e tinha concordado em testemunhar. Mas na quinta-feira da semana da audiência, Renato recebeu uma mensagem dele cancelando, sem explicação, apenas dizendo que não poderia comparecer por motivos pessoais. Renato tinha tentado ligar. Oliveira não atendia. Preciso ir pessoalmente falar com ele, disse Renato. Eu vou junto, disse Rafael. Rafael. Beatriz olhou para ele. Você não tem obrigação nenhuma de... Eu sei que não tenho obrigação. A voz dele era calma. Mas vou junto. A estrada para Pelotas passava por planícies que no inverno tinham uma cor de palha desbotada, e Rafael dirigiu sem falar muito. Beatriz estava no banco do carona com o dossiê no colo e de vez em quando consultava alguma coisa sem comentar. Renato ia no banco traseiro, verificando e-mails. A casa de Ramiro Oliveira era pequena, numa rua de paralelepípedos numa área residencial tranquila. Quando eles bateram na porta, não houve resposta. Quando bateram de novo mais alto, houve um ruído interno, mas a porta não abriu. Rafael ficou parado na frente da porta por um momento. Então abaixou um pouco a voz para que ficasse mais próxima do nível de uma conversa e disse, falando em direção à madeira: Doutor Oliveira, o meu nome é Rafael Monteiro. Eu sou o marido de Beatriz Vasconcelos. Eu sei que você está com medo, e eu entendo por quê. Uma pausa. Mas as pessoas que assustaram você têm interesse no meu dinheiro, no dinheiro da minha família e nos meus filhos que têm 8 meses. Eu vim porque quero que você saiba que você não está sozinho nessa história. Silêncio. Depois um movimento. Depois a porta abriu. Ramiro Oliveira tinha 71 anos e a aparência de alguém que dormia mal há alguns dias. Ele olhou para Rafael, para Beatriz, para Renato. Deixou-os entrar sem dizer nada. Sentados na sala pequena da casa, ele falou. Tinha recebido uma visita. Homem que não se identificou, disse que seria melhor ele não testemunhar. Não foi uma ameaça explícita. Era pior do que isso. Era a sugestão de que as coisas podiam ficar complicadas para ele se ele se envolvesse. Ele tinha a filha em São Paulo, tinha netos. Não queria complicação. O testamento é válido? Perguntou Beatriz diretamente. É completamente válido. Ele não hesitou. Álvaro Vasconcelos estava lúcido, orientado e sem qualquer sinal de comprometimento no dia em que assinou. Eu certifico isso na minha fé profissional de 40 anos de carreira. Mas você não tem mais a sua cópia, disse Renato. Oliveira olhou para a escrivaninha do canto.
A minha cópia foi levada. Tenho apenas o registro em livro que fica no cartório, que é público, mas que meu substituto vai ter que localizar, e isso leva tempo. O silêncio que se seguiu tinha o peso específico das situações em que a solução está perto, mas ainda não está na mesa. Rafael olhou para Beatriz. Beatriz olhou para as mãos. Então, ela pensou em algo. Pensou na conversa com Dona Neuza na noite em que chegou à propriedade. Pensou na mulher de flanela cor-de-rosa, que tinha dito: eu estava esperando com a naturalidade de quem já esperava há mais tempo do que aquela noite. Dona Neuza, disse ela em voz baixa. Ela pegou o celular e ligou para casa. Dona Neuza atendeu no segundo toque. Beatriz perguntou com cuidado, com a voz de quem está verificando uma coisa que pode ser importante ou pode não ser. Perguntou se Dona Neuza se lembrava de ter ido com Álvaro ao cartório quando ele foi assinar algum documento importante nos últimos 2 anos. Se ela tinha ficado esperando do lado de fora ou se tinha entrado, se havia alguma coisa que ela tinha guardado depois. Dona Neuza ficou em silêncio por um momento. Depois disse: espera aí, 30 segundos. 1 minuto. Dona Beatriz, seu Álvaro me pediu uma coisa naquele dia. Me pediu para guardar um papel dobrado em branco numa caixa que eu tenho na Caixa Econômica Federal, aqui perto da propriedade. Disse que era um papel importante que eu guardasse sem mostrar para ninguém a menos que você me pedisse ou que ele pedisse. Ele disse assim: Neuza, você guarda isso em algum lugar que só você sabe, que eu confio mais em você do que em qualquer banco. A voz de Dona Neuza tinha aquela qualidade de quem está repassando uma memória que guardou com cuidado. Eu nunca abri, disse ela. Não era meu para abrir. Dona Neuza. Beatriz fechou os olhos por um segundo. Preciso que você vá lá agora. Preciso que você busque esse papel e me mande uma foto antes de qualquer coisa. A fotografia chegou 20 minutos depois. Uma cópia certificada do testamento de Álvaro Vasconcelos, autenticada por cartório, com o selo e a assinatura do Dr. Ramiro Oliveira ao lado da assinatura de Álvaro e de 2 testemunhas. No campo de data, a mesma data que constava no documento original. Na margem inferior, uma anotação manuscrita do próprio Álvaro, para ser usada caso necessário. A. V. Ramiro Oliveira olhou para a fotografia no celular de Beatriz. A cor voltou um pouco para o rosto dele. Ele sabia que podia precisar de um backup, disse Oliveira, quase para si mesmo. O velho era precavido até o fim. A segunda audiência aconteceu 5 dias depois. O Dr. Flávio Aragão chegou com o mesmo arsenal, a testemunha médica que afirmaria que Álvaro estava comprometido no período antes de morrer, o argumento de coerção. Mas Renato tinha a cópia certificada de Dona Neuza e tinha o depoimento de Ramiro Oliveira, que apareceu pessoalmente naquela manhã, com a aparência de quem dormiu melhor nas últimas noites. O depoimento de Oliveira durou 40 minutos. Ele descreveu o dia da assinatura com a precisão de quem tem a memória profissional treinada para reter detalhes. A hora, a temperatura do dia, o que Álvaro estava vestindo, as perguntas que o avô tinha feito antes de assinar para garantir que entendia cada cláusula. Disse que em 40 anos de carreira havia certificado mais de 12.000 documentos e que Álvaro Vasconcelos era um dos testadores mais conscientemente presentes que havia atendido. A testemunha médica de Aragão foi depois. Renato fez o contra-cross-examination com as anotações do prontuário hospitalar que Dr. Renato tinha obtido dos médicos que acompanharam Álvaro nos últimos 6 meses. Eram anotações que não indicavam nenhum comprometimento cognitivo. A testemunha médica de Aragão recuou em 2 dos 3 pontos que tinha apresentado. No final da audiência, o magistrado considerou a contestação do testamento improcedente. Flávio Aragão pediu recurso. O magistrado disse que poderia pedir, mas que os elementos apresentados não indicavam perspectiva de êxito. Clarice estava sentada no banco atrás de Aragão durante toda a audiência. Beatriz não olhou para ela durante os depoimentos. Olhou uma vez. Quando o magistrado leu a decisão, Clarice estava com a postura perfeita, as mãos uma sobre a outra no colo, a expressão controlada. Mas havia alguma coisa nos cantos dos olhos que era diferente. Não era derrota exatamente, porque Clarice não era o tipo de pessoa que usava a palavra derrota para si mesma. Era mais como o reconhecimento de que o tabuleiro tinha mudado de posição. Quando Renato se levantou para sair, se virou para Beatriz e disse em voz baixa: com o material do dossiê, tenho o suficiente para iniciar uma representação criminal por fraude processual
manipulação de curatela e obstrução de processo. Ele pausou. Se você quiser. Não é obrigatório. Eu quero, disse Beatriz. Nos dias seguintes, Flávio Aragão foi contatado pelo promotor público que havia sido acionado com a representação de Renato. Aragão ficou quieto por 2 dias. No terceiro dia, seu escritório entrou em contato com a promotoria para explorar a possibilidade de uma colaboração em troca de condições favoráveis no processo. Era o tipo de movimento que pessoas muito pragmáticas fazem quando percebem que o barco está afundando e querem garantir um salva-vidas antes que acabe. Clarice Monteiro foi notificada formalmente da abertura do inquérito criminal na manhã de uma terça-feira. A notificação chegou no apartamento de São Paulo com visão para o Ibirapuera. Ela assinou o recebimento com a mesma letra regular de sempre. Naquela noite, Beatriz recebeu uma mensagem de texto de Rafael. Posso ir te ver amanhã à noite? Não como assunto de advogado. Só eu. Ela ficou olhando para a mensagem por alguns minutos. Então respondeu, pode. Ele chegou às 7 da noite do dia seguinte, sem advogado e sem pasta. Humberto abriu o portão e Beatriz o recebeu na porta principal, que era a primeira vez que ela fazia isso, deixar Rafael entrar pela porta da frente da casa de Álvaro. Eles ficaram na entrada por um momento, sem sentar ainda. Rafael colocou a mão dentro do bolso do casaco e tirou alguma coisa. Era um relógio, prata velho, simples, com um mostrador branco e ponteiros pretos, sem nenhum detalhe adicional. Ela reconheceu antes de ele falar. Eu encontrei na gaveta da escrivaninha da minha mãe quando fui buscar os documentos que eram meus. Reconheci de uma foto que vi aqui na sala do seu avô. Ele segurou o relógio estendido na mão aberta. Não sei quando ela levou. Não perguntei para ela. Beatriz olhou para o relógio. Era o relógio que Álvaro usava todos os dias, o relógio que aparecia em todas as fotos dele, que ele tinha recebido do próprio pai quando tinha completado 21 anos. Ela tinha passado a infância vendo aquele relógio no pulso do avô. Sua mãe tinha esse relógio, disse ela. Tinha. Como ela chegou a ter? Eu não sei. Ele não desviou os olhos. Mas eu sei que ela foi capaz de dizer ao laboratório fotográfico exatamente o ângulo de enquadramento das fotos para que o rosto do homem ficasse obscurecido. Então imagino que ela foi capaz de muita coisa que eu não queria imaginar. Beatriz pegou o relógio. Ficou com ele na mão fechada por um momento. Rafael. Ela olhou para ele. Você acreditou nela porque era mais fácil do que acreditar em mim. Era. E porque no fundo você tinha medo de que eu fosse embora de qualquer forma, de que o casamento fosse terminar de um jeito ou de outro e que fosse culpa sua. Ele ficou em silêncio. Depois disse, provavelmente, isso é muito mais honesto do que qualquer coisa que você me disse nos últimos 3 anos. Ela olhou para o relógio na mão. Isso é o problema. Você nunca foi honesto comigo sobre suas inseguranças. Você as escondia. E quando a Clarice apareceu com uma narrativa que fazia sentido para elas, você adotou sem questionar. Oisai, não é uma coisa pequena. Eu sei que não é. Ela abriu a mão e olhou para o relógio do avô. O ponteiro dos segundos estava se movendo. Ainda funcionava. Eu vou pedir 1 ano, disse ela. Não como ultimato, como condição. 1 ano em que a gente faz terapia, cada um por conta própria e juntos quando fizer sentido. 1 ano em que você vê as crianças 2 vezes por semana, num lugar neutro, com as regras que o Renato vai colocar no papel. 1 ano em que eu descubro se o que sobrou ainda é suficiente para construir algo. Rafael ficou quieto por um tempo longo o suficiente para que ela soubesse que ele estava levando a sério. E se não for, ele disse, então a gente se separa de um jeito civilizado e cria os 3 filhos com respeito um pelo outro. E essa já seria uma coisa boa. Ela o olhou. Mas se for, se 1 ano de trabalho real de sua parte me mostrar que você é capaz de ser diferente do que você foi, então a gente conversa sobre o que vem depois. Rafael assentiu lentamente. Você pode ver as crianças agora, disse ela. Eles acabaram de acordar do soninho da tarde. Dona Neuza está com eles na sala. Ele seguiu ela pelo corredor. A sala tinha a luz aquecida da tarde que entrava pela janela de madeira, e Dona Neuza estava sentada no tapete com os 3 bebês ao redor dela, lendo de um livro com ilustrações grandes de animais, cada página com um animal diferente e o som correspondente, que ela fazia com a voz sem nenhuma autoconsciência. Lucas estava deitado no tapete, indiferente ao livro, ocupado com um anel de mordedor. Laura estava sentada com a concentração total que ela colocava em qualquer coisa que chamasse sua atenção. Miguel estava de bruços,
e tinha erguido a cabeça para olhar para a porta quando eles entraram. Rafael ficou parado na entrada da sala. Miguel olhou para ele por 3 segundos com aquela intensidade que bebês têm quando estão trabalhando para identificar algo. Então fez um som, não uma palavra, mas um som com intenção, e esticou os braços para cima. Rafael foi até ele, se abaixou, pegou o filho. Beatriz ficou na entrada da sala, com o relógio do avô na mão. Ela ficou olhando para aquela cena por um momento. Rafael de cócoras com Miguel no colo, Laura virando a cabeça para ver quem tinha chegado, Lucas continuando indiferente, Dona Neuza fechando o livro com tranquilidade. Ela saiu do corredor e foi para o escritório de Álvaro. Sentou na cadeira dele, abriu a mão e ficou olhando para o relógio por um tempo. Depois deu corda nele. O ponteiro dos segundos que já estava se movendo ficou mais firme no ritmo. Ela ouviu o mecanismo interno como ouviu toda a infância ao lado do avô, aquele tic-tic delicado que ela associava ao jeito que o tempo passa quando você está prestando atenção. Ela colocou o relógio no próprio pulso. Era grande demais. Deslizava em direção à mão. O pino da pulseira estava num buraco feito para um pulso mais largo. Ela ia precisar mandar ajustar, mas por enquanto estava bem assim. Ela ficou olhando para o mostrador branco e os ponteiros pretos e pensou no avô que tinha preparado o que podia preparar, que tinha guardado uma pasta verde numa gaveta trancada, que tinha mandado Humberto para Gramado, que tinha pedido a Dona Neuza para guardar um papel num envelope sem abrir, que tinha feito tudo isso em silêncio porque era o tipo de homem que preparava o terreno antes de precisar pisá-lo, e que provavelmente tinha esperado que nada disso fosse necessário, que Beatriz nunca precisasse da pasta verde nem dos documentos no banco. Mas tinha preparado assim mesmo, porque você prepara o que pode e confia no resto. Ela ouviu, do corredor, a voz de Rafael dizendo alguma coisa para Miguel em voz baixa. Não as palavras, apenas o tom, aquele tom específico de adultos falando com bebês que rebaixa tudo em 2 registros e fica mais suave do que qualquer coisa que você diria para alguém que entendesse. Ela ficou sentada no escritório do avô por mais alguns minutos. Depois se levantou, ajustou o relógio no pulso para que ficasse menos frouxo por enquanto e voltou para a sala onde os filhos estavam.